Isaías, a parada é a seguinte. Você tá livre, meu irmão. Desde que você estava no ventre da sua mãe, do seu pai, da sua mãe, né? Seu pai não tem como, né? Mas então, como você estava lá dentro do seu pai, né? Eu te ungi como profeta. Firmeza? Tá livre das suas coisas. Ó, veio um anjo, vou mandar um anjo aí, vai com uma parada na sua boca, vai te limpar a sua iniquidade, essas coisas e tal. Tá bem pra você? Ah, tá bom, pai, beleza. Pois aí, deixa eu falar um negócio, mano. Tá vendo o Iraque? Sei. Tá vendo o rio atrás da sua casa, como tá sujo? Tô. Ai, o povo fala tanto de Apocalipse que ele tá começando a se cumprir, né? Já que o meu filho, Jesus, falou que olhai os lírios do campo, que não semeiam, não cegam, não, que não tecem nem fiam. E nem Salomão, que é um rei, né, se vestiu como um deles. Então tem todos esses problemas aí. Quem irá por nós? Eis-me aqui, Senhor. Por quê? Por que Clark Kent? Ele não... Ele tinha que nascer, cair na terra. Quando seu pai, Jor-El, manda ele pra cá pra salvar alguma coisa de Krypton, né? Só que Deus tinha mexido na história de Jor-El e fez ele nascer no lar do tio Ben. Pelo menos onde a filosofia do tio Ben operava, de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fernando, quer trampar pra mim, mano? Esse povo que você trabalha aí não tá muito afim. Você é meio ruim de relacionamento. O povo acha que eu também sou ruim de relacionamento. Aí eu te ensino porque você é ruim de relacionamento e mostro para as pessoas que talvez relacionamento seja o caminho. Por quê? Porque você é filho de Satanás em pessoa. E se eu faço você virar um anjo, eu provo para Jó que não precisava ter medo. Que a cobra estava certa, que ela não mentiu. Ela falou, não vai morrer. E não morreu. Então Deus falou, você vai morrer. E a cobra falou, você não vai morrer. E como não morreu, o mentiroso não é a cobra. Porque buscar é sabedoria. Porque a sabedoria vale mais do que todo o ouro do rio Reno. Tem um rio, em Gênesis, que tem um ouro que é bom. E tem uma história de Odin, onde tem um ouro que é bom. Aí você liga fatos e você vê que um dia nós realmente falamos uma língua ancestral muito incomum. Como? Pesquisando história. E não ouvindo só o pastor. E suas aulas de teologia criadas para você ser um escravo, meu. Hoje eu saí de casa sem nada, sabe? E aí Deus chega e fala assim, mano, eu gosto de vinho. E você já tomou muito cantina do Vale na sua vida, né? Adoro vinho. Adoro transformar o casamento de Canaã, as bodas em Canaã que perderam o sabor, e pôr um pouco de vinho ali. Mas sabe, o Thor, quando ele vai trocar ideia com o Doutor Estranho, em alguns desses filmes da Marvel, ele fala que ele não gosta de chá. E aí, para que
Thor deu um jeito em Loki, o Doutor Estranho faz aparecer cerveja. Ai, mas senhor, por que fala por parábolas? Felipe, estou contigo há tanto tempo. E tu queres ver o Senhor? Neste século, nós tivemos um cara chamado Chico Xavier. Hoje, entendendo de simbologia e por que os escritores escrevem como escrevem, porque um dia Joana d'Arc dizem que ouvia vozes e foi para a fogueira. Eles escrevem como escrevem porque Jesus fala por parábolas. E se talvez o anjo de nosso lar que andava com Chico Xavier se chamava Emmanuel, e acho que é Lucas ou Mateus, agora não sei, não precisa saber de tudo, mas tá lá na Bíblia. Deus diz que Jesus se chamará Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Isto quer dizer que todos os profetas são Deus conosco. É que falta uma parte gnóstica dessa história, mas eu vou dar um jeito de fazer chegar até vocês, já que ninguém faz, né? E quando a gente fala, a gente profetiza, e quando a gente profetiza, pelo menos o Fernando cumpre. A Bíblia é um códice. O que é um códice? É algo que você pega textos importantes de uma certa época, né, de um certo lugar, que são escritos com simbologias, dragões e sóis e luas e alquimia e transformar chumbo em ouro e cavernas de Platões, que só quem entende de metáforas e parábolas, que está com o coração um pouco mais resolvido, pode entender. E coloca numa certa ordem que conta uma certa história. Os gregos, eles têm um costume muito legal, que é assim, tipo, eles entenderam que você tem que trazer a coisa para sua linguagem, porque se você pega uma coisa lá dos índios e você traz para o seu mundo, os índios andam pelado e no seu mundo você tem um monte de roupa, então você tem que adaptar ao seu mundo, porque eu não sei dizer qual mundo está mais evoluído, já que os índios enxergam certas coisas que os homens, os elfos enxergam certas coisas que os homens não entendem. E o Aragorn em Senhor dos Anéis, que foi criado no meio de todas essas coisas, entendem. Sabe, cara, eu fico feliz. Porque assim, agora eu lembrei porque que eu estou falando tudo isso. Aqui atrás tem um sinal que eu pude escutar e vocês não vão escutar porque era só um sinalzinho. Mas veio pelos vídeos que vocês vão ver sobre sinais. Outro dia, eu vou começar por antes, porque o início é igual ao fim. Eu sou o alfa e o ômega, assim diz Jesus, né? Eu tava na rua, que alguém das minhas tias convenceram a minha mãe, de que o filho dela não era tão legal assim, sendo que o filho dela é um bosta, o filho dessa tia, o Dursley, né? E aí, cara, é assim, Jesus ele não tá vendo dinheiro, ele tá vendo que ele quer amigos e famílias para compartilhar a vida, como diz o Evangelho de Jesus Cristo segundo a Cabana, que é um filme que tem até de graça no YouTube para você assistir, 2 versões. E aí eu fui pra rua e Deus queria que eu só pegasse latinha. Só que na época eu ainda não conseguia entender direito a simbologia e como ele estava falando, e eu levei a casa de Eliseu junto, ao invés de botar fogo na casa de Eliseu. O que é que o Eliseu faz quando descobre que Deus está ali, né? E eu levei a minha impressora em minha casa nessa bicicleta aqui. Battle Hopper, essa não é Battle Hopper tá quebrada lá em casa
Porque no Black Kamen Rider ela morre, né? Então tem que vir o Black Kamen Rider RX para ela se transformar numa nova moto. Mas isso aqui é a Lord Sector, né? Ela carregou a minha casa ali em cima. E só Deus sabe o quanto que ela sobreviveu. E um dia eu tava todo preocupado, mesmo comendo, mesmo Deus me alimentando. Deus falou, mano, fica tranquilo. Eu precisava cortar panfletinho para entregar, para justificar para mim mesmo de que eu estava fazendo algo, porque as pessoas diziam que eu não trabalhava e por isso eu estava ali, sendo que eu faço muita coisa legal. E só gosto de viver assim. Eu faço muita coisa legal e só gosto de viver assim. Tranquilo, em paz, fazer o que eu gosto, na hora que eu quero, sem ter muros que me prendem, porque Deus me sustenta no que eu preciso. E o que eu preciso é pouco. Assim, eu tenho que pagar uma pensão, eu tenho que pagar umas contas, mas isso não é difícil. Eu só preciso do tempo necessário para que isso aconteça e Deus está me dando. E latinha, essas coisas, olha, tem me mostrado, tem me feito comer bem. E sem precisar pegar do lixo. E às vezes quando a gente pega no lixo, mesmo assim, tá bem embaladinho, Deus falou, mano, eu toquei naquela pessoa para ela deixar certinho para você beber o vinho cantina no bar. Tá. E aí eu encontrei um lugar, porque eu precisava panfletar, né? E aí eu precisava cortar, eu precisava de uma mesa. Eu estava vindo ali depois de Deus me dar alguns presentes, né? E eu falei, Deus, eu preciso conversar com você. E quando eu cheguei aqui, tinha esse lugar para sentar e conversar. Eu estava pensando realmente em sentar e conversar. E eu sei que ele preparou esse lugar aqui para eu sentar e conversar. Só que ele sabe o que eu estou fazendo, né? Então decidi conversar com vocês. E pode ser pequeno para vocês, mas vocês viram que, como eu disse, eu estava sem nada quando eu saí de casa. E sem nada que eu digo assim, eu tinha muito, que era fé de que eu ia conseguir tudo que eu queria no caminho, entendeu? Inclusive um lugar para sentar, e Deus é tão bom, cara, que ele me arrumou um lugar para sentar. Aí eu decidi ficar de pé mesmo, entendeu? Porque eu ia fumar um cigarro, depois eu fumo. Fumar um cigarro, essas coisas e tal. Mas a hora que eu falei, mano, vamos conversar, eu ia sentar aqui. E já tava o lugar ali. Talvez em algum momento o professor Lucas Naves, que eu gosto muito, né? Mas ele, nossa, ele é meio doido, assim, porque ele não entende certas coisas, mesmo vendo a Matrix, né? Ele vai falar assim, é coisa do seu hipotálamo que junta com isso no seu cérebro e faz. Mas Deus, ele usa das loucuras para confundir os sábios. Esse vídeo aqui pode ser o mais insignificante do mundo para você, porque o que eu estou mostrando é isso, um lugar para sentar. E mesmo assim eu falei e mostrei certas coisas que aconteceram comigo durante o caminho. Eu poderia chorar aqui agora, só para falar, Deus eu te amo, mas eu tenho fugido disso, porque vou contar um negócio para você. Nem eu e nem vocês ama Jesus do jeito que ele gostaria que fosse. Porque nós somos ingratos, velho, e a gente tá em evolução e existe um motivo que eu vou falar em outros vídeos, o porquê que essas coisas acontecem. A gente ainda não viu, é um ou outro que tá vendo, entendeu? E a gente ainda não viu a verdade. Então a gente tá no orgulho, com medo, essas coisas e tal. Mas eu tô aqui, ó, pra provar pra vocês que a vida é simples. Se você vê beleza num lugar pra sentar, quando você fala, Deus, eu quero conversar com você, porque você me deu uma cerveja, um vinho, e todo mundo fala que essas coisas são do demônio, e o Senhor me deu, porque tu sabes o que eu quero, você vai entender que nem um pedreiro que constrói a sua casa, ele vai fazer bem feito o seu trabalho se não tiver um tira-gosto. Meu amigo Eric Jacan, que eu gosto muito, que me ensinou muito através de um programa chamado Masterchef, caiu uma folha aqui, não sei se vocês escutaram, para dizer que nada cai por nada. É isso, irmãos, que às vezes a gente precisa de um alquinho, uma coisinha para dar um sabor, sabe? Assiste Ratatouille, quando ele mistura o queijo salgado com o morango doce e fala assim, olha, experimenta aí. Tá gostando desse conteúdo? Clica no curtir, compartilha com os amigos e segue para receber as notificações
todas as vezes que postarmos vídeos novos. Só seja, meu irmão. Eu falei um pouquinho mais rápido agora, porque o Instagram gosta de vídeos de 15 minutos. E talvez esse vídeo seja só pro YouTube mesmo. Então eu posso falar um pouquinho mais. Queria finalizar, já estamos 15 e 16. E eu não tenho editado muitos vídeos e tá tudo bem. Sabe, irmão? Você sai para pegar uma latinha. Depois de um dia de você chegar num catador de latinha e falar, mano, quem é você? Aí você descobre que quem é você é livre, mano. É livre porque hoje eu achei um vinho, realmente, numa sacola, todo fechado, no lixo. Podia estar num cantinho assim pra alguém ver, mas tava no lixo porque alguém... Acho que a sabedoria do cara, saber que deixou ali, é saber que quem ia procurar ia ver que tava limpo. E a pessoa ia direto no lixo, que as pessoas não dão uma para as outras, sabe? Ó. Tem um McDonald's por aqui. E honestamente, hoje, eu falei, eu vou comer no McDonald's. Porque eu sei, pelas pessoas que eu conheço, que já fizeram isso, que no McDonald's jogam coisas comestíveis fora, porque existe um tempo, existe uma regra, existem coisas. Hoje eu vou comer no McDonald's. E eu fui, entrei no shopping, assim, do jeito que eu tô. E falei, cara, eu vou comer nesse McDonald's. Porque hoje eu sou só um catador de latinha e foda-se. Não porque eu seja só um catador de latinha, mas é porque esse catador de latinha tá... Certa vez, um americano, um homem dos apartamentos, foi até Mahatma Gandhi para aprender as coisas que ele sabia, que fazia ele se conectar à espiritualidade. Aí Mahatma Gandhi, que é um cara muito importante para o século XX, ele venceu uma guerra onde os americanos, ingleses, os ingleses queriam fazer com que o sal do mar do país deles tivesse um imposto meio doido, sabe? Tipo aqui no Brasil, que você pode ter a cana de açúcar, mas você não pode produzir o açúcar caseiro. E aí ele venceu essa guerra sem guerra, em paz. E tomou tapa na cara, essas coisas. E um dia um discípulo foi atrás, uma pessoa que ia ser discípulo, foi atrás dele para saber o que ele tinha que fazer. Ele falou, mano, vem comigo. Aí o cara com Mahatma Gandhi começou a mostrar ele ir pra uma privada, de um vizinho, arrumar umas merdas que acontecem por aí. Ele falou, mano, mas isso não é magia. Ele não falou com essas palavras, mas ele disse assim, ora, a religião pura e imaculada para com Deus é visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. E se você, meu amigo Pedro, João, Tiago e Maria Madalena, não começarem a dividir a sua túnica, assim como diz João Batista, que para Jesus é o maior dos profetas, quando aqueles bodes, aquelas ovelhas estiverem ali, a Bíblia diz o que acontece com bodes e ovelhas, né? Mesmo eu gostando de bodes, sacar? Sinceramente, eu acho que os faunos são muito foda e os bodes são meio mal injustiçados, mas existe... É que quer dizer que existe uma diferença entre um e o outro. Um dia, eu tava falando de amor com Deus. E Deus, sinceramente, fez assim, olha, afasta essas pessoas de mim. Eu falei, como assim? Só afasta. E esses dias eu pensei num salmo de Davi, né? E aí me levou a história de Davi em Samuel. E quando Deus chegou e falou, mano, por que você ainda fica se preocupando com Saul, meu irmão? Ele não tem jeito. Vai lá na casa de Jessé e unge Davi. Jessé tinha muitos filhos, Davi era o menor e Davi foi ungido. Mas quando é que estamos acordados, né? Bom dia, namastê.